Olá, campeões da saúde. Bem-vindos de volta ao SN Saúde Natural. Hoje, vamos abordar um tema crítico que afeta milhões de pessoas, mas que continua envolto em desinformação, os conselhos perigosos e ultrapassados que muitos pacientes ainda recebem sobre o tratamento do fígado gordo. Você sabia que a recomendação médica mais comum, comer várias pequenas refeições ao longo do dia, pode ser, na verdade, a pior estratégia para o seu fígado? A ciência é clara: se você sofre de fígado gordo, o seu corpo já está num estado de resistência à insulina. Cada vez que você se alimenta, provoca um pico de insulina. Ao comer frequentemente, você mantém essa hormona de armazenamento de gordura permanentemente elevada, tornando biologicamente impossível que o seu fígado queime a gordura acumulada e se regenere. Em vez de curar, esse conselho apenas alimenta o ciclo da doença. Neste vídeo, vamos desmontar estes mitos e explicar a verdadeira bioquímica para reverter esta condição de forma natural. O nosso objetivo aqui no SN Saúde Natural é dar-lhe o conhecimento necessário para assumir o controle da sua própria saúde. Por isso, se você quer entender como o seu corpo realmente funciona, não se esqueça de subscrever o canal agora, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. Vamos juntos descobrir a verdade que pode salvar o seu fígado. Vamos analisar profundamente aquele que é, talvez, o conselho mais prejudicial e comum que os pacientes ouvem nos consultórios médicos até hoje: a recomendação de comer 5 ou 6 pequenas refeições ao longo do dia. A lógica convencional sugere que isso ajuda a controlar a fome, mas metabolicamente, para quem já sofre de fígado gordo, esta é a receita perfeita para o desastre. Aqui no SN Saúde Natural, baseamos-nos na bioquímica real do corpo. É fundamental entender que, se você tem gordura no fígado, você já sofre, por definição, de resistência à insulina. A insulina é uma hormona de armazenamento, a sua função principal é armazenar gordura, crucialmente, bloquear a queima de gordura. Cada vez que você coloca comida na boca, seja uma refeição ou um pequeno lanche, o seu corpo dispara um pico de insulina. Se você segue o conselho de comer frequentemente, você mantém os seus níveis de insulina permanentemente elevados, criando um ciclo vicioso. Com a insulina sempre alta, o seu corpo nunca recebe o sinal para aceder às reservas de energia. Você está, essencialmente, a trancar a gordura dentro do seu fígado e a impedir qualquer possibilidade de cura. Para limpar o fígado, precisamos de períodos em que a insulina cai drasticamente, e isso só acontece quando não estamos a comer. Veja o exemplo real de uma seguidora do nosso canal. O médico ordenou-lhe que comece 5 vezes ao dia para não comer demais. Ela percebeu que isso não fazia sentido fisiológico e decidiu fazer o oposto. Adotou o jejum intermitente e uma dieta baixa em hidratos de carbono, low carb. O resultado? Ela reverteu completamente o fígado gordo, curou a hipertensão e deixou de tomar medicamentos. Não siga cegamente conselhos que ignoram a fisiologia humana. É crucial entender o mecanismo por trás da doença. Se você quer ter acesso a mais verdades que o seu médico provavelmente não lhe conta, inscreva-se agora no canal SN Saúde Natural. Ajude-nos a espalhar esta mensagem vital, deixe o seu like e ative as notificações para transformar a sua saúde conosco. Para resolvermos qualquer problema de saúde, precisamos primeiro compreender a sua verdadeira origem, e não apenas tratar os sintomas. Quando falamos de fígado gordo, o termo médico técnico utilizado é DANA, doença hepática gordurosa não alcoólica. Mas por que razão a medicina lhe deu este nome? Historicamente, o fígado gordo era quase exclusivamente uma consequência direta do abuso crónico do álcool. No entanto, na sociedade moderna, desenvolvemos hábitos alimentares que criaram uma nova epidemia, muito mais prevalente e insidiosa do que o alcoolismo. Aqui no SN Saúde Natural, queremos que você entenda a bioquímica real por trás disto. Hoje, os dois maiores inimigos silenciosos do seu fígado são a frutose e a insulina. Do ponto de vista metabólico, o álcool e a frutose, o açúcar encontrado nas frutas modernas e, principalmente, nos xaropes industriais, são extremamente semelhantes na forma como o corpo os processa. Pense nisto da seguinte forma: a glicose pode ser utilizada como energia por praticamente todas as células do seu corpo, os seus músculos, o cérebro, todo o seu corpo de 70 ou 80 kg pode consumir glicose. Contudo, a frutose e o álcool são diferentes. Apenas aquele pequeno órgão de cerca de 1,5 kg chamado fígado possui maquinaria enzimática para processá-los. Isto cria um gargalo metabólico perigoso. É extremamente fácil sobrecarregar o fígado com frutose, tal como acontece com o álcool. Atualmente, as estatísticas mostram uma mudança drástica. Estima-se que apenas 10% a 25% dos casos de fígado gordo sejam causados pelo álcool, enquanto uns impressionantes 75% a 90% são impulsionados pela resistência à insulina e pelo consumo excessivo de frutose e hidratos de carbono. O problema transforma-se num ciclo vicioso devastador. O consumo excessivo de açúcar e amidos eleva a insulina, o que força o fígado a acumular gordura.
Uma vez que o fígado se torna gordo, ele inflama e altera toda a sinalização metabólica, o que, por sua vez, piora a resistência à insulina. Você fica preso nesta armadilha metabólica a menos que trate a causa raiz. Você jamais consideraria dar um copo de vodka a uma criança de 8 anos, certo? Então, por que continuamos a saturar o fígado das nossas crianças, e o nosso, consumos e doces carregados de frutose, que causam danos hepáticos semelhantes? Para quebrar este ciclo, é preciso conhecimento profundo, não apenas medicação superficial. Se esta explicação lógica sobre como o seu corpo realmente funciona faz sentido para si, e se quer continuar a aprender a verdade para proteger a sua família, inscreva-se agora no canal ESN Saúde Natural. Junte-se à nossa comunidade de campeões da saúde, ative as notificações e deixe o seu comentário abaixo. Vamos curar o fígado tratando a causa, e não apenas o sintoma. Seguindo a nossa análise aqui no ESN Saúde Natural, chegamos a outro pilar da desinformação nutricional que mantém as pessoas doentes, a recomendação de seguir uma dieta com baixo teor de gordura e rica em hidratos de carbono. Infelizmente, muitos médicos e nutricionistas ainda estão presos ao que chamamos de pensamento primitivo. A lógica simplista é: se o problema é gordura no fígado, essa gordura deve vir da gordura que comemos. Logo, a solução é comer menos gordura. No entanto, qualquer pessoa com um conhecimento básico de bioquímica moderna sabe que não é assim que o corpo humano funciona. Pense nisto: quando você come um bife com gordura, essa gordura saturada não apareceu lá porque a vaca comeu gordura, a vaca comeu erva, vegetais, e o seu corpo converteu isso na estrutura tecidual apropriada. Nós humanos, a grande maioria da gordura armazenada no corpo, e especificamente no fígado, é criada pela insulina. E o que dispara a insulina? São os hidratos de carbono, especialmente os açúcares e amidos. Portanto, quando lhe dizem para cortar na gordura e comer grãos saudáveis, estão na verdade a dizer para consumir a própria substância que impulsiona a insulina e entope o fígado. Além disso, a insulina elevada bloqueia a queima de gordura. Se a sua insulina está alta, você não consegue aceder à gordura armazenada para usar como energia. O resultado? Você sente mais fome, tem mais desejos, cravings, e acaba por comer ainda mais, sobrecarregando ainda mais o fígado. É um ciclo de sofrimento e fracasso garantido. Para ilustrar o poder de ir contra este conselho errado, queremos partilhar a história de uma seguidora do ESN Saúde Natural. Ela foi ao médico com um diagnóstico de fígado gordo e uma vesícula biliar que não funcionava bem. O médico, seguindo o protocolo padrão, disse-lhe para comer low-fat, high-carb. Ela, já informada pelos nossos vídeos, percebeu que isso não fazia sentido. Ela decidiu fazer o oposto, adotou uma dieta rica em gorduras saudáveis e pobre em hidratos de carbono, focada em comida real. 6 meses depois, ela voltou ao consultório. A tomografia, TAC, mostrou um fígado com imagem completamente normal, a vesícula estava funcional e as enzimas hepáticas, que estavam altas, voltaram aos níveis normais. Mas aqui está a tragédia do sistema atual. Quando ela contou ao médico o que fez, ele não ficou feliz nem curioso. Ele fechou-se completamente. Muitos profissionais investiram tanto nas suas crenças antigas que preferem ignorar a cura de um paciente a admitir que o seu conselho padrão estava errado. Não deixe que o dogma médico impeça a sua recuperação. Você precisa de entender que, se já tem um fígado gordo, até mesmo os hidratos de carbono integrais são demais para o seu corpo processar. Você precisa de reduzir drasticamente os hidratos para reverter a doença. É por histórias de transformação como esta que o ESN Saúde Natural existe. Nós queremos que você seja o próximo caso de sucesso. Se você valoriza informações que desafiam o status quo e trazem resultados reais, por favor, subscreva o canal agora mesmo. Partilhe este vídeo com quem precisa, deixe o seu like e ative o sininho. Vamos juntos construir uma comunidade de campeões da saúde que baseiam as suas decisões na verdade, e não em mitos ultrapassados. Continuando a nossa missão de desmascarar mitos aqui no ESN Saúde Natural, chegamos a uma das recomendações mais perigosas para a saúde metabólica: a demonização das gorduras saturadas naturais e a promoção dos chamados óleos vegetais. O conselho médico padrão diz-lhe para trocar a manteiga ou o óleo de coco por óleo de milho, soja, canola ou girassol. Mas vamos analisar a realidade industrial por trás destes produtos. Primeiro, o termo óleo vegetal é enganoso. Não existe óleo de alface ou de brócolos, vegetais são naturalmente pobres em gordura. Estamos a falar, na verdade, de óleos de sementes industriais. Ao contrário do azeite, que é obtido simplesmente espremendo a azeitona, estes óleos exigem um processamento químico violento. Como o milho ou a soja têm pouca gordura, a indústria utiliza calor extremo, pressão ultra elevada e solventes tóxicos derivados de petróleo, como o hexano, para extrair o óleo. Este processo destrói a integridade do óleo.
Ele torna-se altamente oxidado, rançoso e cheio de radicais livres. De facto, o cheiro original destes óleos é tão desagradável que eles precisam de passar por processos de desodorização e branqueamento industrial antes de serem engarrafados. O resultado é um produto quimicamente alterado. No nosso corpo, as enzimas funcionam como chaves que se encaixam em fechaduras moleculares específicas. Quando aquecemos e processamos estes óleos ao ponto de alterar a sua estrutura molecular, as nossas enzimas já não os reconhecem. Eles deixam de ser alimento e tornam-se substâncias estranhas, toxinas que o fígado tem de filtrar. Além disso, estes óleos possuem um rácio de ômega 6 para ômega 3 extremamente desequilibrado, até 20 horas e 1, o que promove um estado de inflamação crónica sistémica, exatamente o oposto do que você precisa para curar um fígado inflamado. Não tenha medo das gorduras naturais que a humanidade consumiu durante milénios. Tenha medo dos óleos industriais modernos que promovem a resistência à insulina. Se você quer aprender a limpar a sua despensa e proteger a sua família destes venenos invisíveis, o SN Saúde Natural é o seu parceiro nesta jornada. Não perca os nossos próximos vídeos onde aprofundaremos quais as gorduras que realmente curam. Subscreva já o canal, ative as notificações para não perder nenhuma dica vital e partilhe este conhecimento. A sua saúde merece a verdade. Aqui no SN Saúde Natural, temos uma regra de ouro: não confie no marketing da embalagem, confie nos ingredientes. O quarto conselho terrível que os pacientes com fígado gordo recebem é procurar produtos processados que ostentam rótulos como baixo teor de gordura, sem açúcar, calorias reduzidas ou saudável para o coração. Na superfície, parece sensato, mas quando analisamos a bioquímica, descobrimos que estes produtos são frequentemente piores do que as versões originais. O problema não é o conceito de baixo índice glicêmico, mas sim como a indústria alcança esse estado. Veja o exemplo dos produtos zero açúcar ou sugar free. Para manter o sabor doce sem usar açúcar, os fabricantes recorrem a adoçantes artificiais como aspartame, sucralose ou acesulfame de potássio. Estas substâncias são toxinas para o seu corpo, que o seu fígado, já sobrecarregado, terá de filtrar. Pior ainda são os falsos alimentos saudáveis, como o xarope de agave. Vendido em lojas de produtos naturais como uma alternativa saudável, o agave pode conter até 80% de frutose, é praticamente xarope de milho concentrado, o pesadelo absoluto para quem tem fígado gordo. E quanto aos produtos low fat, baixo teor de gordura? Pense na maionese, nos molhos para salada ou nas natas azedas. A gordura é o que dá a estes alimentos a sua textura rica e o seu sabor e saciedade. Quando a indústria retira a gordura para colocar um selo light, o produto torna-se insípido e aguado. A solução deles: adicionar uma bateria de produtos químicos para simular a sensação da gordura. Estamos a falar de amido de milho modificado, maltodextrina, monoidiglicerídeos, polissorbato 80 e aromas artificiais. Basicamente, ao seguir este conselho, você troca alimentos reais por experiências químicas laboratoriais. O seu corpo não sabe como processar estes aditivos, o que gera mais inflamação e estresse hepático. Não troque a sua saúde por conveniência ou rótulos enganosos. Se você quer aprender a ler rótulos como um detetive e descobrir o que realmente está a colocar dentro do seu corpo, o SN Saúde Natural é o lugar certo para si. Por favor, inscreva-se no canal agora, partilhe este alerta com os seus amigos e deixe o seu like. Vamos voltar a comer comida de verdade e deixar os químicos na prateleira. É quase irónico quando um médico lhe diz simplesmente: você precisa apenas de comer menos calorias. Como se você nunca tivesse pensado nisso antes. Aqui no SN Saúde Natural, sabemos que este conselho falha porque ignora completamente a realidade hormonal do corpo humano. A ideia de que uma caloria é um mito perigoso. O seu corpo não é uma calculadora matemática, é um laboratório químico complexo. 100 calorias de biscoitos provocam uma resposta de insulina e de armazenamento de gordura, completamente diferente de 100 calorias de brócolis ou carne. O problema não é a quantidade de energia, mas sim os sinais hormonais que a comida envia. Além disso, se a sua dieta já é baseada em alimentos pobres em nutrientes e você simplesmente reduz a quantidade, acabará com deficiências nutricionais graves. Mas o maior problema desta abordagem é o sofrimento. Tentar comer menos sem mudar o que se come causa fome constante, irritabilidade e desejos incontroláveis. Ninguém consegue lutar contra a sua própria biologia através da força de vontade para sempre. O sofrimento é insustentável e leva, inevitavelmente, ao fracasso e ao retorno aos velhos hábitos. Para entender como recuperar a saúde sem passar fome, subscreva o canal SN Saúde Natural. Aprenda a nutrir o seu corpo, e não a privá-lo. Para provar que os princípios que ensinamos aqui no SN Saúde Natural não são apenas teóricos, mas salvam vidas, queremos partilhar a história inspiradora de um dos nossos seguidores. Ele foi ao médico com um medo genuíno,
os seus exames de sangue mostravam níveis alarmantes de enzimas hepáticas. Normalmente, estas enzimas, como a ALT, devem estar dentro das células do fígado. Quando elas aparecem em grandes quantidades no sangue, significa que as células do fígado estão a morrer, a romper-se devido a uma inflamação severa. Um nível saudável seria entre 20 e 30, mas os números dele estavam na casa das centenas. Amedrontado, ele perguntou ao seu médico: o que posso fazer para reverter isto? Existe alguma solução? A resposta do médico foi reveladora, ao mesmo tempo, trágica. O médico, que na verdade estava bem informado sobre a causa, respondeu: bem, você poderia parar de comer açúcar, mas você não vai fazer isso. Parem um momento para refletir sobre isto. É de partir o coração. O médico sabia que existia uma cura natural, mas tinha tão pouca fé na capacidade do paciente de mudar os seus hábitos que quase nem mencionou a solução. Ele assumiu que o paciente, como a maioria das pessoas, preferiria continuar doente a largar o açúcar. Mas este seguidor tinha uma mentalidade diferente, ele era um verdadeiro campeão da saúde. Em vez de aceitar a derrota, ele olhou para o médico e disse simplesmente: vejo daqui a 90 dias. Ele foi para casa e aplicou rigorosamente o que aprendeu nos vídeos do SN Saúde Natural. Cortou o açúcar, eliminou os alimentos inflamatórios e focou-se na recuperação metabólica. Quando voltou ao consultório 3 meses depois, os seus níveis de enzimas hepáticas tinham descido completamente para a faixa normal. Ele reverteu anos de danos em apenas 90 dias, simplesmente parando de envenenar o seu próprio corpo. A verdadeira tragédia moderna é que, embora alguns médicos saibam a verdade, eles hesitam em partilhá-la porque o sistema está habituado a pacientes que procuram soluções rápidas e pílulas mágicas. Existe tanta confusão, tantas opiniões contraditórias na comunicação social, que as pessoas saltam de dieta em dieta sem nunca compreenderem o problema, acabando por desistir. A confusão gera inação. Mas é exatamente por isso que o SN Saúde Natural existe e é por isso que fazemos estes conteúdos detalhados. Nós sabemos que vocês não procuram um penso rápido, vocês procuram entendimento. Quando você entende verdadeiramente como o seu corpo funciona, a confusão desaparece e você ganha o poder de ser consistente. Nós acreditamos em si, mesmo quando o sistema médico duvida. Se você quer fazer parte desta comunidade que valoriza o conhecimento profundo e a autonomia na saúde, inscreva-se agora no canal. Ajude-nos a provar que os céticos estão errados. Deixe o seu like, partilhe esta história de sucesso e vamos juntos transformar a saúde de milhões de pessoas. Chegamos a um ponto que costuma gerar muita controvérsia, mas aqui no SN Saúde Natural, o nosso compromisso é com a verdade fisiológica, não com o senso comum. O 6º conselho perigoso que dão a quem tem fígado gordo é: coma mais fruta e beba muitos sumos e smoothies. Você pode perguntar-se: mas a fruta não é natural? Sim, mas a fruta moderna não é a mesma fruta que os nossos antepassados comiam. Através da agricultura seletiva, a fruta de hoje foi modificada para ser muito maior, mais doce e menos fibrosa do que a fruta selvagem original. Além disso, hoje temos acesso a frutas tropicais super doces 365 dias por ano, algo que nunca aconteceu na natureza. Para um corpo saudável, isso pode ser gerível, mas se você já tem um fígado gordo, você perdeu a capacidade metabólica de processar grandes quantidades de hidratos de carbono e frutose. O perigo aumenta exponencialmente com os sumos e os smoothies de fruta. Quando você faz um sumo, você concentra o açúcar de várias frutas num único copo e remove a fibra protetora, criando uma bomba de frutose e glicose que atinge o seu fígado como um tsunami. Mesmo nos smoothies, onde a fibra é mantida, a trituração torna a absorção do açúcar muito rápida. Lembre-se, o seu fígado já está a afogar-se em gordura e açúcar, deitar mais frutose concentrada lá para dentro é como tentar apagar um fogo com gasolina. Então, o que deve fazer? Aqui no SN Saúde Natural, recomendamos moderação. Pequenas quantidades de frutas com baixo índice glicêmico, como frutos vermelhos, mirtilos, framboesas, amoras, são aceitáveis devido ao seu teor de fibra e antioxidantes. Mas se gosta de smoothies, aprenda a fazer um smoothie keto. Em vez de banana e manga, use abacate, nozes, sementes, vegetais de folha verde, e adicione gorduras saudáveis como natas ou creme de coco. Adoce com um pouco de stevia e dê sabor com cacau em pó. Você terá uma bebida deliciosa, cremosa e achocolatada que nutre o seu corpo sem disparar a insulina. Para ilustrar o poder desta mudança, veja o caso de um seguidor que comentou no nosso vídeo anterior. Ele percebeu que o conselho tradicional era o oposto do que precisava. Ele decidiu basear a sua dieta em carnes gordas e vegetais crucíferos, como brócolos e couve-flor. Ele adotou um protocolo de jejum intermitente de 19 horas e 5, comendo apenas numa janela de 5 horas. O resultado? Ele perdeu uns incríveis 47 kg, 103 libras,
reverteu a sua pré-diabetes e livrou-se do que ele chamava de barriga de grávida. 2 anos depois, ele mantém o sucesso porque transformou isto num estilo de vida, não numa dieta temporária. Ele conseguiu tudo isto graças à informação correta. Você também pode. É preciso tempo para desenvolver o entendimento e distinguir o que é confuso do que é consistente. Se você quer ter acesso a este tipo de conhecimento transformador e receitas que curam, inscreva-se agora no canal ESN Saúde Natural. Não se esqueça de clicar no sininho para receber todas as notificações e partilhe este vídeo com alguém que precisa de recuperar a saúde. Vamos juntos vencer a desinformação. Finalmente, chegamos a um dos erros médicos mais comuns e prejudiciais no tratamento da síndrome metabólica, a prescrição automática de estatinas. É um cenário clássico. O médico identifica que você tem fígado gordo, talvez pressão alta e resistência à insulina, e assume que o seu colesterol também precisa de ser atacado. O raciocínio deles é, já que tem tudo isto, vamos adicionar uma estatina à mistura. No entanto, aqui no ESN Saúde Natural, alertamos que ter fígado gordo não é, por si só, uma razão válida para tomar estatinas. É fundamental que você entenda o custo biológico desta decisão. As estatinas funcionam bloqueando uma via enzimática no fígado para impedir a produção de colesterol. O problema crítico é que essa mesma via metabólica é também responsável pela produção de coenzima Q10, CoQ10. A CoQ10 não é um suplemento opcional, é uma enzima vital que o corpo utiliza para gerar ATP, a moeda de energia fundamental para cada célula. Quando você toma uma estatina, você bloqueia a produção de colesterol, mas também bloqueia a produção de CoQ10 e, consequentemente, reduz a capacidade do seu corpo de gerar energia. Quais são os órgãos que mais sofrem com esta quebra de energia? Exatamente aqueles que trabalham mais arduamente: o cérebro, o coração, os rins e, ironicamente, o fígado. Aqui reside a grande contradição: você está a tentar curar um fígado gordo. Para que o fígado consiga metabolizar essa gordura acumulada, desintoxicar o corpo e regenerar as suas células, ele precisa de muita energia. Se você toma um medicamento que corta o fornecimento de energia às células hepáticas, como espera que o fígado se cure? É como tentar vencer uma maratona cortando o oxigênio ao corredor. Para reverter o fígado gordo, você deve remover as interferências, como o açúcar, o álcool e a insulina alta, e fornecer nutrientes, não desligar a central elétrica do órgão. Nós temos vários outros vídeos onde ensinamos exatamente como limpar e apoiar o seu fígado de forma natural. Se você gostou desta análise profunda e quer realmente tornar-se um mestre da sua própria saúde, entendendo como o corpo funciona de verdade, inscreva-se agora no canal ESN Saúde Natural. Não se esqueça de ativar o sininho para nunca perder um vídeo que pode salvar a sua vida. Vamos juntos caminhar rumo à saúde verdadeira. Em suma, a recuperação do fígado gordo não acontece por acaso, acontece através do entendimento correto da fisiologia. Hoje, aqui no ESN Saúde Natural, desmascaramos os mitos perigosos que mantêm milhões de pessoas doentes. Vimos que conselhos ultrapassados, como comer frequentemente ou seguir uma dieta low-fat, high-carb, baixa em gordura e rica em hidratos, são, na verdade, combustíveis para a resistência à insulina e para a inflamação hepática. Para curar o seu fígado, você deve ter a coragem de fazer o oposto do que o sistema convencional muitas vezes prega. Precisa de remover os verdadeiros agressores, o açúcar, a frutose, os óleos vegetais industriais, e fornecer ao seu corpo os nutrientes e energia necessários para metabolizar a gordura, sem bloquear a sua produção de energia com medicamentos desnecessários. O nosso objetivo é empoderá-lo para que não seja apenas mais um paciente confuso, mas sim o protagonista da sua própria cura. Se este vídeo lhe trouxe clareza e esperança, imagine o que os nossos próximos conteúdos podem fazer pela sua vida. Não fique de fora desta revolução de saúde. Subscreva o canal ESN Saúde Natural agora mesmo, ative o sininho para todas as notificações e partilhe este conhecimento vital. Obrigado por assistir e por ser um verdadeiro campeão da saúde conosco.